Ó, minha gente, para finalizar a parte de função que ficou faltando, vou fazer só um apanhado geral do conteúdo, tá? Então, a função de segundo grau, ela tem essa base aqui, ó, que a gente chama de lei de formação, tá? A gente diz que uma função é de segundo grau quando ela tem o expoente 2 na variável x, tá? Então, eu estou observando aqui, ó, que junto das variáveis x eu tenho algumas outras letrinhas. Tem o a, tem o b e tem o c, tá? Esses valores são coeficientes, geralmente são números, tá? Então, olha um exemplo aqui embaixo. Eu tenho essas três funções aqui e vou analisar essa primeiro. Y igual a 3x ao quadrado mais 4x menos 10. Eu quero separar esses coeficientes, tá? O coeficiente A, B e C. Como é que eu conheço eles? Eu sei que o A sempre vai estar junto do x ao quadrado. Eu sei que o B vai sempre estar junto do x que não tem o expoente 2. E eu sei que o C sempre vai estar sozinho, tá? Depois eu vou explicar o porquê a gente faz essa separação, tá? Então, nessa função aqui, ó, quem está junto do x ao quadrado é o 3. Então, ele é o meu coeficiente A. Quem está junto do x com o expoente 1, que não aparece, é o 4. Então, o meu B é o 4. E o C é o termo que não tem nenhum x acompanhando ele, tá? Esse daqui, ó, tá sozinho, que é o menos 10. A gente faz a distinção desses coeficientes aí justamente para fazer a utilização deles na fórmula de Bhaskara e encontrar algumas coisas, como as raízes dessa função e as coordenadas do vértice, né? No caso do y do vértice, que a gente precisa utilizar o delta. Mas enfim, vamos prosseguir aqui, ó. O gráfico de uma função de segundo grau não é uma reta, tá? A gente chama esse gráfico de parábola. É justamente essa curvinha aqui, ó. Essa curvinha pode vir lá de cima, chegar até um determinado ponto, que é o ponto mínimo, e começar a subir. Ou ela pode vir lá de baixo, chegar no ponto máximo, aí depois começa a descer, tá? Como é que eu sei distinguir o ponto mínimo, o ponto máximo? Sei também se essa concavidade é voltada para cima ou para baixo, tá? Então, nesse formato aqui, ó, que ela vem lá de cima, chega até o ponto mínimo e sobe, eu digo que essa parábola, nesse formato, tem a concavidade voltada para cima. Como é que eu sei uma função que ela tem a concavidade voltada para cima? É só olhar o coeficiente A, tá? Então, se A for um valor maior do que zero, ou seja, se A for positivo, a concavidade é voltada para cima. Consequentemente, ela vai ter um ponto mínimo, tá? Ela sempre vai ter esse formato, vai chegar num certo limite mínimo aqui e depois começa a subir. Consequentemente, se eu observo o coeficiente que está junto do x ao quadrado e vejo que ele é negativo, ou seja, se esse A for negativo, essa concavidade ela é voltada para baixo. Tem esse formato aqui, ó. Então ela vem lá de baixo, sobe até uma certa altura, chega no máximo, ela começa a descer. Então, quando o A é negativo, tá? A concavidade é voltada para baixo e a função possui um ponto de máximo, tá? É isso daqui que vocês precisam se atentar para a provinha de vocês, tá bom? A gente tem mais duas coisas aqui, ó, que a gente vai chamar de coordenada do vértice. Lá no nosso plano cartesiano, essa parábola vai ter mais ou menos esse formato, tá? Não necessariamente ela vai passar no eixo x duas vezes, como está acontecendo aqui, ó, que passou, tocou uma vez, tocou duas. Mas geralmente ela tem esse formato, tá? Observe aqui, ó, a minha função ela veio lá de baixo, foi subindo, 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 chegou num determinado ponto, ela parou de subir e começou a descer. Esse ponto máximo aqui, ó, a gente pode chamar ele de coordenada do vértice, tá? Que é justamente até o limite da parábola. Como é que eu consigo descobrir esses valores? Como essa parábola ela é escrita no plano cartesiano, obviamente ela vai possuir um valor para x, um valor referente a y. E eu consigo determinar esses valores utilizando essas formulazinhas aqui, ó. Para achar o x, eu só preciso pegar o b da função negativa e dividir por 2a. Para encontrar o y, eu só preciso pegar o delta da fórmula de Bhaskara e dividir por 4a, tá? Lembrando dos sinaizinhos aqui, ó. Fazendo isso, eu consigo encontrar esse valor
e esse valor, que pode ser numa função as coordenadas do ponto máximo ou as coordenadas do ponto mínimo de cada função que você tenha, né? Aí agora a gente vai para um conceito bem importante, que são as raízes da função. As raízes da função são os valores onde o gráfico vai tocar no eixo X, tá? Então eu vou ter mais ou menos esse eixo aqui, ó, sendo o eixo X, uma retinha, tá? Meu gráfico ele pode descer até um determinado ponto e começar a subir. E eu percebo que essa parábola tocou nesse ponto e tocou nesse outro ponto aqui, nessa reta que é o eixo X, tá? Justamente esses valores aqui, ó, a gente chama de raízes, que são os valores que fazem com que a função seja igual a zero, tá? Na fórmula de Bhaskara, como a gente aprendeu, a gente chama isso aqui de x1, chama isso daqui de x2, tá? Então a gente utiliza a formulazinha de Bhaskara para poder determinar esses valores aqui, ó. Obviamente, nem todas as vezes a gente vai ter um gráfico que vai tocar nesse eixo aqui, tá? Pode ser que acabe não tocando, mas a gente não vai entrar nessa parte agora, tá? Vou fazer só um exercíciozinho de aplicação aqui para vocês verem como é que pode cair para vocês na provinha. Então tá aqui, ó. Primeiro uma questãozinha analisando a função y igual a menos x ao quadrado menos 2x mais 3, determine. Aí a gente vai determinar algumas coisas. Letra A, concavidade da parábola. Letra B, se essa parábola ela possui um ponto de máximo ou de mínimo. A gente vai determinar as raízes, vai determinar as coordenadas do vértice e por último a gente vai fazer o gráfico da função, tá? Para ver como é que funciona. Então, antes mesmo de eu pensar em alguma coisa, ou querer desenhar o gráfico, eu já consigo sair determinando algumas coisas. Por exemplo, a concavidade da parábola. Aí a gente viu que para saber se essa parábola tem a concavidade voltada para cima ou para baixo, observando só o coeficiente que está junto do x ao quadrado. Como não aparece nenhum valor aqui, ó, eu sei que sempre tem um 1 escondidinho, tá? E esse 1 é negativo. Então, eu já percebi o seguinte, ó, que se o coeficiente que está junto do x ao quadrado é negativo, eu sei que a parábola tem a concavidade voltada para baixo. Ela vai ter esse formato aqui assim, ó. Ela vai, chega até um limite e depois começa a descer, tá? Então, eu vou dizer que essa parábola tem a concavidade voltada para baixo. Aí, obviamente, e isso aí é uma consequência, essa parábola ela vai possuir um ponto de máximo, né? Porque se ela vem lá de baixo, chega até um certo limite aqui, até o máximo, e depois começa a descer, obviamente isso aqui a gente vai chamar de ponto de máximo, tá? Aí a gente vai determinar as raízes também, tá? Como é que a gente faz isso? Tem várias formas, mas uma das mais seguras vezes para vocês seria a fórmula de Bhaskara, né? Então vamos botar aqui para baixo a função para a gente determinar algumas coisas. Eu vou só escrever ela aqui, y igual a menos x menos 2x mais 3. Tá aqui, ó, tá? Então a gente vai determinar as raízes dessa função aqui. Primeiramente a gente vai separar os coeficientes a, b e c para depois aplicar na formulazinha de Bhaskara, tá? Então eu sei que a sempre vai estar junto do x ao quadrado, então a vale menos 1. O b está sempre junto do x que não tem o expoente 2, então no caso o meu b é menos 2. E o meu c é o coeficiente independente, não tem nenhum x acompanhado com ele, então ele é o 3, tá? Fazendo isso a gente vem para o cálculo do delta, tá?
Então, delta é igual. Agora eu vou trocar as letrinhas que eu tenho pelos números que a gente tem, tá bom? Pelos números que a gente separou. Então, B vale menos 2, então fica menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes. O A vale menos 1, então vai ficar menos 1 vezes o C. O C vale 3, é só trocar aqui também, tá? Então, fica delta igual. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que dá 4 positivo. Aí agora eu multiplico os números, depois eu faço o jogo do sinal. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Menos com menos, mais. Mais com mais, fica positivo. Então, delta é igual a 4 mais 12, 16. Aí, como o meu delta é positivo, a gente vai e continua na segunda parte da fórmula, né? Que é essa daqui, ó. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o valor do A. Então, x é igual. O meu B tá aqui, ó. Ele já tá negativo e eu tenho menos na fórmula. Quando eu faço o jogo do sinal menos com menos, fica mais. Então, aqui fica 2, mais ou menos a raiz. Delta a gente acabou de descobrir, é 16 sobre 2 vezes o valor do A. O A vale menos 1, né? Então, fica aqui, ó, menos 1 para multiplicar, tá? Então, vamos fazer aqui do ladinho. Esse 2 eu faço a repetição, mais ou menos. Raiz de 16, 4. 2 vezes 1, 2. Só que esse 2 está positivo e 1 está negativo. Mais com menos, menos. Tá? Aí a gente vai separar aqui, ó. X1, X2. X1 eu pego com sinal positivo, X2 eu pego com sinal negativo. Então, ficaria 2 mais 4 dividido pelo menos 2 que está aqui. E do outro, 2 menos 4 sobre menos 2. Quando eu faço essas continhas aqui, ó, 2 mais 4. Eita, desculpa, aqui é 2, tá? 2 mais 4, 6 dividido por menos 2, que vai dar 6 dividido por 2, 3. O 6 está positivo, o 2 está negativo. Mais com menos, menos. Aí aqui, ó, 2 menos 4. Então, eu tô devendo 4, mas eu tenho 2 para pagar. Eu fico devendo 2 ainda, tá? E aqui, menos 2 embaixo. 2 dividido por 2, 1. Menos com menos fica mais, positivo, tá? Então, as raízes da função é menos 3 e 1. Aí agora, ó, determine as coordenadas do vértice. A gente vai descobrir o valor do xv e do yv. Para achar as coordenadas do vértice, a gente usa essas fórmulas aqui, ó. Xv é igual a menos b dividido por 2 vezes a, yv, que é igual a menos delta dividido por 4a. Tá aqui, ó, tá? Aí a função que a gente tinha era essa daqui, ó. Menos x ao quadrado, menos 2y, mais 3. E o y aqui na frente. E a gente tinha feito anteriormente o cálculo na fórmula de baixo, a gente tinha visto que delta valia 16. A gente vai utilizar ele, tá? Então, primeiro, para calcular o x do vértice, eu vou pegar o b, que é menos 2, e colocar aqui na fórmula. Então, o 2 já está negativo, menos com menos da fórmula fica mais. Então, fica 2 sobre 2 vezes a. 2 vezes o a vale quanto? Menos 1. Tá escondidinho aqui, tá? Então, fica menos 1 aqui. Então, fica 2 dividido. 2 vezes 1, 2. Mais com menos, menos. 2 dividido por 2, 1. Mais com menos, menos. Então, a coordenada do x é menos 1. E a do y
É só eu pegar o delta que eu encontrei aqui, ó, que vale 16. Então fica menos 16 sobre 4 vezes o valor do A, que é menos 1. Tá? Então fica menos 16 sobre 4 vezes 1. 4 mais com menos, menos. Aí agora fazendo a divisão, 16 dividido por 4. 4 menos com menos, mais. Aí não precisa colocar o sinal, né? Pronto, então a coordenada do vértice é isso aqui, ó, menos 1 e 4, tá? Aí eu vou só separar aqui os valores que a gente já encontrou, porque a gente só vai desenhar o gráfico agora. Então as coordenadas do vértice é isso aqui, ó. E as raízes que a gente tinha visto é menos 3 e 1. Ali, ó, determina as raízes da função. Então, eu vou botar aqui para baixo. Então, tá aqui, ó. Tá aqui o gráfico desenhado, plano, né? Na verdade, plano cartesiano. E a gente vai só fazer esboçar o gráfico agora dessa função que a gente tinha, tá? Então a gente tinha as raízes valendo menos 3 e 1. O que é que eu faço com elas? Eu vou marcar exatamente na reta que está deitada no eixo X esses valores. Menos 3 tá aqui e 1 tá aqui, ó. Porque eu sei que o meu gráfico vai ter que passar por esses dois pontos, tá? Como a gente viu aqui, ó, em cima, que o A é negativo, a gente sabe que esse gráfico aqui, ele tem a concavidade voltada para baixo. Então, ele tem esse formato aqui assim, né? Só que até onde ele chega, qual é o limite dele? Eu sei utilizando as coordenadas do vértice. Eu sei que para x eu tenho o valor menos 1 e para y eu tenho o valor 4. Então, eu vou marcar esse ponto aqui também no plano, tá? Então, ficaria menos 1 para x até o 4 para o y, tá? Então, ficaria mais ou menos aqui, ó. Pronto. Porque agora eu sei que meu gráfico ele vem lá de baixo. Deixa eu só fazer o... Eu sei que meu gráfico ele vem daqui de baixo, passa pelo menos 3, sobe até esse ponto que a gente determinou que é as coordenadas do vértice e depois começa a decrescer, voltando pelo ponto 1, que é a outra raiz, né? Então ele depois começa a descer, descer e vai descendo até infinito, tá? Então é mais ou menos isso aqui o gráfico da função, tá? Então ela vem, passa por uma das raízes, chega até o ponto máximo, depois começa a descer passando pela outra raiz, tá? Então é mais ou menos isso aqui que vocês precisam saber, tá? Não muito do gráfico. O gráfico, não se preocupem que não vai ter nada em relação a gráfico para essa prova não, tá? Mas se atentem à questão de concavidade voltada para cima, para baixo, e conheçam bem essas coordenadas aqui, coordenada do vértice, tá?